Pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like, compartilhe o canal. A preparação para o terceiro templo. O Rabino Nechemia Kahane, um rabino líder em Jerusalém, nascido em 1937, crê que um templo será construído no Monte do Templo enquanto ele ainda estiver vivo. E ele diz que tudo está pronto para que o templo seja construído ainda hoje. O Rabino Kahane treinou todos aqueles que estão na liderança desse esforço para a reconstrução. E foram seus alunos que deram início ao Instituto do Templo em 1987, na cidade velha de Jerusalém. O Instituto tem treinado homens para o serviço no templo e acumulado todos os implementos necessários para o templo, inclusive a mesa da proposição, altar de incenso, a menorá de ouro. Muitos acham que a menorá original está em Roma, que foi levado quando foi a destruição do segundo templo. Além disso, o Instituto do Templo também crê saber a localização da arca, que foi vista pela última vez no Templo de Salomão. 2 rabinos e um ativista judeu, todos trabalhando em atividade da reconstrução do terceiro templo, dizem já ter estado no local. O Instituto do Templo falou que sabia mesmo aonde que estava, mas assim, eles falavam de uma forma bem assim, entendia-se que eles meio que sabiam onde que é, só que agora é uma afirmação. Eles já foram lá no local, já viram, e a arca está onde eles falaram. E aonde o Instituto do Templo falou é um dos túneis que estão ali debaixo do Monte do Templo. O Rabino Yehuda Glick, presidente da Fundação de Herança do Monte do Templo, guia excursões de judeus ao Monte do Templo para familiarizar com que este, o mais sagrado de todos os sítios judeus, antes que o próximo templo seja construído. Ele levou uma excursão de paraquedistas das Forças de Defesa de Israel. Isso foi um marco, porque foram as tropas da FDI, que é a defesa lá de Israel, uniformizadas e estiveram no Monte do Templo em uma década. Os paraquedistas, disse o Rabino Glick, têm um relacionamento especial com o Monte do Templo. Eles tomaram aquela elevação para Israel na Guerra dos 6 Dias. Na Guerra dos 6 Dias, Israel conquistou o Monte do Templo, depois passou como se fala, a autoridade religiosa do local para os muçulmanos, para a Jordânia. O Rabino Glick está convocando o povo judeu para se unir e fazer todo o esforço possível para visitar esse local sagrado e se concentrar em reconstruir o templo. Durante vários anos ele dirigiu esforços do Instituto do Templo no sentido de se prepararem para a reconstrução. Os fiéis do Monte do Templo de Gershon Salomão têm uma pedra fundamental, isso é bíblico, fala da pedra fundamental, pronta para quando for dado início à construção. Disse que ela foi consagrada com água do poço bíblico de Siloé e cortada com diamantes. Aí perto de Jericó tem ali um treinamento que educa homens da família sacerdotal, tem as vestes ali, tudo, preparando para o dia que tiver o terceiro templo eles já estarem servindo ali no templo. O Rabino Kahane, que recebeu o primeiro conjunto de vestes sacerdotais, o guarda em seu armário, pronto para ser vestido imediatamente. Foram anos de pesquisa, aí fala, que foram anos de pesquisa para fazer essas roupas, trouxeram da Índia, com as cores corretas, de Istambul, também com o tom certo de azul, enfim. Além disso, são 4.000 harpas, segundo Crônicas 23:5, e o terceiro templo, muitos pensam que vai ser nos moldes do primeiro, de Salomão, mas eles estão pensando em reconstruir o terceiro templo nos moldes de Ezequiel 40:46. Como fez, mas o povo judeu construirá uma estrutura menos extravagante, como fez quando o segundo templo foi edificado. Ou seja, o primeiro templo era mais suntuoso, o segundo menor e o terceiro vai ser segundo Ezequiel. O mais interessante é que eles foram lá nos túneis conferir, esses rabinos
e um ativista, e viram que realmente aonde que está a arca. Um caminhão de lixo despeja lixo em um local sagrado no Monte do Templo. Então a gente fala de profanação, mas isso daí, né, chega a ser exagerado. A profanação palestina no Monte do Templo continua, revelaram ativistas do Monte do Templo na segunda-feira. Membros do grupo Beyadenum já haviam exposto como antiguidades e pedras do Monte do Templo estavam sendo profanadas. Agora, o grupo relatou que caminhões de lixo estão despejando lixo por todo o Monte do Templo, particularmente no local mais sagrado da tradição judaica, a área em frente ao local do antigo templo. Para você ver que como o local mais sagrado para o povo judeu, o que os palestinos fazem? Então, vocês já viram falar do CERN, né? Tá lá na França, mas começou ali na Suíça. E agora o CERN está sendo uma torre de Babel. O caminho a seguir, de acordo com Lipp e seus colegas, é construir um acelerador vertical que testará diretamente a gravidade. Essas são as palavras publicadas no site oficial do CERN sobre o que eles chamaram de artigo The Space Elevator, uma ideia proposta por cientista russo em 1895, com estrutura subindo do Equador a uma altura de 35.786 quilômetros. A estrutura do elevador espacial proposta pelo CERN se eleva a 2,5 km acima do interior da Suíça. Parece a Torre de Babel da bíblica, né, da Bíblia Sagrada. Agora, antes de continuarmos, vamos eliminar o elefante da sala. O CERN publicou seu artigo Elevador Espacial com uma piada inofensiva do dia da mentira, mas foi. O CERN, segundo eles abrem um portal, eles já conseguiram ver coisas em outra atmosfera, parece que já conseguem ter contatos, seguindo uma ótica religiosa, seriam demônios ou coisas espirituais que eles conseguem do outro lado. Só que até então era horizontal. Agora eles tiveram a ideia de que partir da Suíça, como se fosse um elevador mesmo, a Torre de Babel, sentido vertical até o céu. Por isso chama-se Torre de Babel. Qual é o fundamento disso? Eles querem chegar até um nível onde Deus está, aonde Deus está, o que acontece lá. Seria um nível espiritual que de uma forma horizontal não chega. O que eles querem chegar é no nível vertical, mais ou menos aonde que Deus está. Você já ouviu a expressão esconder à vista de todos? Se você viveu o suficiente, deve ter vivido. Se você não tiver, esconder-se à vista de todos refere a uma situação que um personagem brinca com o personagem 2 sobre o que ele fez, mas esconde a verdade dentro da dita piada. Chame de caráter a culpa de alguém transbordando o ponto de não poder mais conter a informação. O CERN foi criado em 1954 por uma empresa para fornecer uma gama única de instalações aceleradora de partículas que permite pesquisas da vanguarda do conhecimento humano. Raízes de pesquisa de classe mundial em física fundamental. Unir pessoas em todo o mundo para empurrar as fronteiras da ciência e tecnologia para benefício de todos. É igual a Torre de Babel, era o povo todo se unindo para chegar lá em cima. Quem inventou o CERN é o mesmo que inventou a internet, Berners-Lee. Ele fez um inovador que desintegra as barreiras geográficas, culturais e linguísticas, nos conecta todos
e desde 1989. Aí fala um pouquinho, né, que é um acelerador de partículas de última geração. Eles acharam a partícula de Deus, que ele destruirá o que conhecemos como tempo e espaço completamente. Até o falecido Stepp recebeu um susto quando ouviu pela primeira vez sobre a descoberta. O potencial de Higgs tem uma característica preocupante de que pode se tornar meta-estável em energias acima de 100 bilhões de gigaelétrons, expandindo a velocidade da luz. Isso poderia acontecer a qualquer momento e não veríamos isso chegando. Se o CERN está ou não tentando ressuscitar princípios semelhantes, ou isso está diretamente à Torre de Babel e a sociedade que deu origem à sua criação, deve ser decidido. Então, seus avanços recentes indicam as semelhanças impressionantes. É bom estar atento a discernir a gravidade das situações que estão acontecendo ao nosso redor. Agora, mais do que nunca, precisamos dividir em mente para que possamos conhecer a verdade. Então, é uma torre mesmo de Babel. A partir do momento que eles acharam a tal da partícula de Deus, eles querem chegar a um conhecimento maior sobre Deus, sobre o que está, aonde Deus está. É uma torre de Babel, só que moderna. Então é isso, que Deus abençoe vocês.